Bem-vindos a mais um Womancast. Gente, ó, hoje eu tô aqui de garota verão. Minha convidada está plena, mas eu tô aqui, ó, de garota verão. E eu amo quando chega esse dia de apresentar novas pessoas pra vocês aí que estão assistindo. E hoje eu tô com ela, que fez o nome, é uma potência na nossa cidade. Ela que é formada em Direito e é uma grande empresária, grande, gente. Hoje eu tô aqui com ela, Carla Carvalho. Quero te agradecer por você ter vindo. Eu não imaginei que ela não viesse, mas ela tá aqui e vai contar um pouquinho dessa trajetória dela pra gente. Isso aí. Pode falar um pouquinho, pode. Meu nome é Carla, eu tenho 30 anos. Me formei em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Atuei como advogada durante 8 anos. Na verdade, saí daqui de Teresópolis, né? Fui pra lá. Voltei na verdade, quando terminei a faculdade, veio aquele desejo de seguir uma carreira pública, de concurso público. Depois da faculdade, eu entrei para Emerge, fiquei pouco tempo lá e depois voltei para Teresópolis, porque por conta dos negócios do meu pai, né, acabei voltando para Teresópolis. Quando vim para cá, nova ainda, né, eu tinha 22 anos, acho, 23. Novinha. Tinha acabado de me formar, 17, 21 para 22 anos. Voltei e falei assim, eu vou advogar, vou abrir meu escritório, vou advogar, vai aparecer causa da família e tudo mais, e abri o escritório. E aí foi aparecendo, de fato, né, aquela coisa, você quer começar um negócio, tem que abrir, né? Tem que abrir. Isso. Pra ter cliente, tem que abrir. Tem que ter cliente, tem que abrir. O problema vai resolvendo, aí, enfim, começa a resolver coisa de família, começa a resolver coisa pro meu pai, coisas pessoais, enfim. Aí fui ganhando aquela prática ali, meio que na marra, pedindo ajuda para colegas, enfim. Aí foi indo. Muito nova ainda, né? Mulher, enfim. Só que assim, não deu match quando eu comecei nessa parte do contencioso ali que a gente fala no direito, né, que é essa coisa de fórum, audiência, processo, o trâmite processual, não encaixou. Falei assim, isso aqui, opa, tô vendo que essa linha não é muito para mim, porque era muito burocrático. E eu vim de uma família de empresários. Então, assim, que tempo é dinheiro, que vamos facilitar. Como é que eu posso facilitar? Como que eu posso fazer as coisas mais rápido, tornar mais acessível, acelerar o processo? E aí, quando eu me formo, abro um escritório e vou me deparar com essa burocratização, claro que, obviamente, não sou ingênua, já sabia que era assim mesmo na faculdade, mas quando você vai mesmo para o mercado, diferente, né? É totalmente diferente. Assim, calma aí, eu não vou ser feliz aqui, né? E aí eu acabei dentro desse meu nicho de direito, porque também, né, tem toda a experiência, tem todo o estudo, acabou que a vida foi me direcionando para a parte imobiliária, porque paralelo ao Greenfruit, meu pai já investia em imóvel. Então ele comprava imóvel para alugar, sobrava um dinheiro, botava em imóvel, tinha algumas coisas alugadas, algumas coisas que não estavam bem regularizadas, e aí a vida foi me direcionando para esse caminho. Foi algo muito natural, que eu não encontrei, que eu não procurei. Não esperava, né? Mas que combinou muito comigo, porque tinha a formalidade do direito, era necessário, mas era algo mais assim, é algo extrajudicial. Então, assim, essa parte da gestão patrimonial, das regularizações dos imóveis, das cobranças dos aluguéis, né? Porque que eu comecei a trabalhar com meu pai, tinha várias pessoas devendo, a gente foi regularizando essas cobranças, os contratos de locação, às vezes ficavam meio perdidos, ou tinha algumas cláusulas que não eram colocadas, ou até tem um caso bem interessante, assim, né? Só fazendo um adendo, já que a gente está no bate-papo. O Greenfruit, onde ele é hoje, o da reta, o principal, ao lado do McDonald's, ele foi feito um contrato de locação verbal por 20 e poucos anos, eu acho. Sério? Sério. O seu Carlinhos, que é dono da Tepel, alugou pro meu pai e pro meu tio, né? Porque o Greenfruit não é só do Carlinhos, né? Do meu tio Zeca também. Pros dois. Lá atrás... De boca. De boca.
De muca, não tinha contrato. Que Não coisa, tinha né? contrato. E aí a gente regularizou isso também, por óbvio, né? Porque aí começam a surgir várias questões, né? O tempo vai passando, tem a regularização do próprio imóvel, que a gente precisa apresentar isso aos órgãos, né, reguladores. E então, assim, a vida foi me direcionando para esse caminho do imobiliário. E aí eu fui ganhando uma certa expertise dentro disso. Fiz mentoria voltada para o direito imobiliário, para a gestão patrimonial, fiz cursos voltados para a administração patrimonial, para a gestão imobiliária. E então isso foi me dando embasamento e tudo mais. E também dentro da prefeitura, né? Dentro de cartório, porque esse trâmite burocrático, apesar de ter a lei que rege, mas existe, obviamente, as especificidades ali de cada município, os problemas que vão surgindo, e a prática manda muito, né? Igual você com cabelo, você verdade. aprende uma coisa, lá uma composição química, quando você vai pro teu meio de campo, você vê que uma fórmula ali, talvez não tão exata, dá mais certo do que aquilo que foi passado lá. Então, foi isso. Então, a vida foi me direcionando para o curso natural do Rio, para mim, foi esse. E até é bom, porque a gente vê que, assim, eu não conheço muitos advogados do ramo imobiliário, mas, assim, senão vocês teriam que terceirizar. E, às vezes, você terceiriza para alguém que, de repente, não se aprofundou tanto, mas pega uma causa e faz besteira. Na verdade, o que acontece hoje, isso até é uma questão... Igual no meio... Aliás, no meio médico eu vou ser infeliz de falar isso, mas assim, numa comarca pequena como Teresópolis, numa cidade pequena como Teresópolis, é difícil para um advogado que inicia e que às vezes não tem uma família ou já não vem com um escritório ali pronto, né, que ele levantar um escritório, levantar uma bandeira e falar assim, eu só trabalho com direito de família, eu só trabalho com direito societário, eu só trabalho com direito trabalhista até dá, porque realmente as demandas são diferentes, mas é difícil para quem está começando. E então... Pega tudo, né? O cara pega tudo, porque ele sai da faculdade e ele fala, cara, preciso ganhar dinheiro, como é que eu vou ganhar dinheiro? Vou pegar, geralmente é isso, causa de amigos, de parentes, e o cara vem com qualquer coisa. Você fala assim, meu amigo, eu vou me virar, eu vou entender disso aqui. Que você tem uma faculdade generalista, e aí, claro, conforme os anos vão passando, o tempo vai passando, você vai passando por essa coisa que eu passei peraí, o que tem mais a ver comigo? Então, eu até acho válido, até assim falo isso, eu acho melhor fazer especialização no que você quer depois de um tempinho no mercado de trabalho, para você ver para o que a vida vai te levar. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava isso. A vida te leva também, né? Pro que você vai fazer. Então, espera um pouco, que às vezes você se apaixona ali na faculdade por penal, né? Pelo criminal. Aí você vai pro meio de campo, você fala, calma aí, cara, eu não vou conseguir defender isso aqui não vai ser pra mim. Assim como eu queria carreira pública, falei, não, pra mim isso aqui não dá. Não tem nada a ver com essa formalidade, pra mim é impossível. Eu tenho que ficar rasgando seda com a galera, né? Tá gravando, pode falar tudo, assim. Mas não tem como, porque não tem como ficar nessa puxação de saco aqui que essa galera faz. Então isso não tem nada a ver comigo. Cara, e pior que é verdade, né? Não dá. É uma coisa assim absurda. E aí foi isso. Então, fui passando por essa parte do direito imobiliário, tomando muito na cabeça, escorregando muito, aprendendo a lidar com pessoas, você acaba conhecendo muita gente. Que não é fácil, né? Que não é fácil, mas que, pelo menos dentro do que eu tenho de vivência de vida, né? Porque minha família é toda de empresário. Então, o que a gente vê é que, assim, no final é saber como tratar com gente. Fazer o seu, né? Fazer o teu ofício, mas inicialmente tratando com gente. E aí, dentro desse cenário, né, que me foi colocado, onde foi que eu nasci, como eu fui criada, para onde a vida me levou, eu fui para a parte patrimonial. E aí, casei com meu marido, engravidei, e aí depois, né, daquele período de 2 anos ali, criança menorzinha, eu já tinha dado uma desacelerada no escritório, tinha alguns clientes fixos, fiquei com menos, e aí quando
quando virou esse ano agora de 2022 para 2023, aí eu tive uma conversa em casa, falei assim, pai, eu vou liberar o que eu tinha de cliente fixo sem ser Greenfruit, e vou focar nessa questão dos imóveis. A gente tinha alguns imóveis, né, da cidade, e a ideia era sempre assim, comprar e alugar, comprar e alugar. Falei assim, cara, por que não a gente não construir? E aí veio esse segundo round, assim, segundo capítulo da minha vida, que é o Serra Garden. E você ainda não vai contar. Que eu ainda não vou contar. Porque a gente vai chamar os comerciais e a gente já volta muito rápido, porque a gente ainda quer saber mais dela, gente. Ela vai ter que contar. A gente já volta. Já voltamos, foi muito rapidinho. E hoje eu tô com ela aqui, gente. Carla Carvalho, empresária da cidade. Ela é minha amiga também, tá? E tá aqui pra contar um pouco da história dela, mas também pra gente passar como essa coisa da mulher hoje tá tão na frente, né? Porque as mulheres dão um show, né? Particularmente. Carlinha, deixa eu te falar. A gente sabe que, né? Você não cresceu num ambiente, assim, de dificuldade, é óbvio, mas a gente sabe a trajetória do teu pai, que é incrível. Um dia ele estará aqui. Mas a gente vê, assim, hoje a gente, né, não pode, claro, citar nomes, mas a gente vê filhos, né, de grandes empresários que não deram em nada. E como que foi a criação do teu pai com vocês? Mesmo tendo, assim, tudo, né, podendo ter tudo. Como que foi essa criação? Como foi tua infância, tua adolescência? Aqui pode reservar uns 5 podcasts. Ai, gente, olha, não posso nem me emocionar muito, Ah, né? meu Deus, pode! Pode, né? Sim, legal. Mas assim, meu pai e minha mãe, eles vieram, assim, a minha família toda veio de uma infância muito difícil, né? E assim, muita gente conhece a história do meu pai, mas assim, não conhece de onde veio minha mãe. E a minha mãe, ela é paraibana, do sertãozão lá da Paraíba, né? E ela veio para Teresópolis com 17 para 18 anos. Eles se conheceram numa festividade, num bar. Acho que é ali onde é hoje a UPA. Tinha um bar e eles se conheceram ali. Então, assim, era de origem muito simples. Meu pai fazia entrega no hospital, a minha mãe morava no hospital. Ela veio para cá, não tinha onde morar. Assim, morou um tempo com uma tia, mas depois foi morar lá no hospital. Então, assim, a gente é de origem muito simples. Hoje, esses dias até é engraçado, minha mãe falou no grupo de WhatsApp da família que a gente tem, né? Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meu marido. Ela falou assim, primeiro feliz aniversário que eu recebi foi com 18 anos. No Hospital São José. Quando ela trabalhava lá, ela trabalhava de secretária. E aí eu falei assim, caraca, com 18 anos, né, gente? 18 anos, você imagina? É difícil, né? É uma realidade muito distante, assim. É uma coisa muito, muito distante, assim, que eu não consigo experimentar o que eles passaram. E eu acho que, assim, quando você tem um filho, você tem 2 caminhos. Ou você quer dar tudo que você não teve, ou você quer que ele passe pelo mesmo que você passou. Eu vejo muito isso, assim, com alguns colegas que são filhos de empresários e que estão mais ou menos na mesma posição. Eu vejo que existe assim, ou o pai deu tudo, cara, não tive nada, meu filho não vai passar dificuldade, e eu acho que isso é um grande erro. Também acho. E ao mesmo tempo, nos pais que falam assim, não, meu filho não vai ter acesso, vai ter que passar os mesmos caminhos que eu percorri. E aí eu também acho que é de uma ignorância tremenda, porque pra que fazer o filho passar pelo mesmo também, caminho, né? Se você já sabe que é mais longo? Por que não facilitar, né? Se Deus te deu em abundância, se você... por que não ser generoso, né? E até, enfim, tem muitos pais que são generosos com os de fora e que não são com os de dentro. Com os de dentro. Então, assim, o que aconteceu na minha casa é que meu pai, ele sempre... Não posso reclamar nada, né? Não tem... Eu brinco às vezes, assim, pode soar um pouco soberbo, mas com
todo respeito pela história de todo mundo, mas eu não tenho uma história triste para contar, porque muitas pessoas ficam esperando que você conte um sofrimento para validar o teu sucesso. Exatamente. E eu não tenho essa história triste para contar. Graças a Deus, assim, eu sou grata a Deus por isso. Tive bons pais que me auxiliaram, que deram embasamento, deram suporte, deram oportunidade e esse foi o cenário, assim, né? Teu pai tinha essa coisa de que, o mais importante é o estudo? Sempre falou isso pra você ou não? Não. Mas também não falou que não era. Meu pai, ele sempre me deixou muito livre, né? Assim, ele nunca impôs nada. Mas eu acho que a grande virada, assim, da minha criação e da minha irmã, né? Foi que ele sempre deixou a gente errar. Então, assim, eu tenho sucessivos exemplos, vou contar mais à frente, de vezes que eu errei, né, no processo, mas ele nunca me desautorizou. Ele nunca, muitas vezes, sei lá, digamos assim, isso é recorrente. O cara teve um problema numa tratativa de um imóvel, tá lá tratando. Aí ele fala assim, não vou falar com essa garota não, principalmente no início, hoje em dia não acontece mais. Não vou falar com a filha dele não, que essa daí tá só de café com leite, eu vou falar lá direto com ele. Aí meu pai, tem que falar com ela. Tinha, né? Ela que tá agora, não posso tirar a autonomia dela, porque senão ela vai chegar e vai falar, pai, por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo aqui? Se você que vai resolver. Exatamente. Então ele sempre me deu autonomia. Eu lembro de uma negociação que a gente fez, e até lá no Serra Garden, em um dos imóveis, não tem vergonha de falar isso porque faz parte do processo. Meu pai falou assim, olha, você pode chegar até tanto, né, do valor. O nosso máximo é esse. E aí, só que assim, quando ele fala esse máximo, muitas vezes ele não, assim, é esse máximo, mas ele tá esperando um pouquinho menos, né? Uhum. E aí naquela ansiedade de fechar, eu cheguei ali no máximo que ele tinha colocado. E ele não ficou muito satisfeito, porque ele chegaria até esse máximo, mas assim, na cabeça dele poderia ser um pouco menos. E aí, isso bem lá atrás, né? Porque apesar do Serra estar agora, mas os imóveis já foram negociados há anos, né? E aí ele chegou lá na frente dos herdeiros, porque esse imóvel especificamente era dos herdeiros, e falou, olha, eu não faria o que a minha filha fez, eu não compraria, né? Mas se ela deu a palavra dela, então eu tô aqui para honrar. Então tudo bem, então tá fechado. E a vergonha. Então, assim, são coisas que é você deixar errando, né? Isso. Aí você fala, opa, peraí, numa próxima eu não posso ser tão agressivo, eu tenho que esperar um pouco mais. Você fica no calor da emoção, aquela coisa de... Você sabe que você é empresário. Tu quer fechar logo, fala, putz, se eu tivesse esfriado um pouquinho mais, segurado mais a onda, deixado o cara pensar que eu tinha desistido... É verdade. Ele ia ceder. Mas, enfim, acabei sendo afoita ali na ingenuidade da negociação. Mas... esse é um pequeno exemplo de como foi essa criação. E eu acho que isso é de uma generosidade incrível. Você ter o conhecimento, você saber que aquele caminho... Toma uma água. A pessoa vai errar, né? Vai se extrapolar um pouco mais, mas você deixar, né? Você deixar o filho ir. Porque se ele queria você lá também, né? Ele tinha que te dar autonomia. Você deixar ele passar pelo processo que ele tem que passar e não podar ele. Ou então não tirar a autoridade dele, não tirar a autoconfiança dele. Acho que muitas vezes nós como mães e pais, né? Eu também sou mãe. Você às vezes pode acabar minando a própria... a própria... Relação... Não, autoconfiança do teu filho. Ao passo que você poda ele, ao passo que você... Ele vai retraindo. Opa, peraí, eu não posso ir lá. Vai ter medo. E aí você cria, né? Você tem aquelas relações de pais e filhos que o pai fala, eu sou o cara e ninguém pode me passar. E meu pai fala assim, né, vou usar essa palavra recorrente,
de uma generosidade tremenda, porque acho que o segredo do sucesso dele, de um modo geral, e eu digo isso em todos os meios, né? Ele tá feliz com o sucesso do outro, ele se alegrar com o sucesso do outro. E eu vejo, ele se alegra com o sucesso da minha irmã, ele se alegra com o meu sucesso, né? Claro, por conta dele, né? Mas assim, eu vejo que ele vibra da gente, né? Eu e a Fê, conseguirmos fazer nosso nome e falar assim, eu até brinco com ele, falo, pai, daqui a alguns anos não serei eu que vou ser filha do Carlinhos da Serra, vai ser o Carlinhos da Serra que vai ser meu pai. Assim, né? Não tão de brincadeira, mas... E ver isso, né, de deixar fluir, né, levar o teu filho pro mar, né, e não... E o mais engraçado disso é porque geralmente, cara, eu imagino pro teu pai, tipo, ele teve 2 filhas mulher. É diferente. Fala sério, né, porque assim, ele podia ter pensado assim, não, vai ser médica. Isso. Ou não é? Vou pagar uma faculdade de medicina pra você vai ser médica, mas tudo que um homem não quer... Geralmente, não tô falando em geral, né, gente? Mas assim, sim. Muitos não querem deixar uma mulher à frente. Olha só, vocês têm autonomia pra estar à frente de resolver o negócio. A gente tá falando disso, e eu acho que... Até vi hoje um podcast da Anitta, e ela fala uma coisa que... Falou uma coisa que quando a gente tá da frente da câmera, e que isso vai pra rede social, né, pra internet... Muitas vezes você fala, putz, mas eu poderia não ter usado essa palavra, eu poderia não ter usado esse exemplo... Mas tá gravado, e aí não tem como eu vir aqui desgravar, né? Mas assim, tudo que a gente fala é com muito respeito e não bate-papo informal. Claro. Não é questão de feminismo ou de que as mulheres não tenham competência, claro que não, né? A gente tá aqui pra provar isso, né? Com todo respeito, mas assim, o nosso caminho é mais árduo. São várias questões, assim. Tem a nossa figura, que ela é mais frágil, você consegue enrijecer de algumas maneiras, né? Hoje aqui eu tô toda de preto, cabelo preso e tal. Geralmente eu ando assim, a gente consegue enrijecer um pouco mais essa figura. Botou uma roupa rosa e a Barbie Girl pura. Ninguém te respeita. Botou mega, gente. Já tá feminina demais. Cara, e assim, eu acho incrível esse negócio das mulheres estarem. Mas assim, mais incrível é ter um pai, assim, realmente, né? Ter 2 filhas mulheres. E geralmente o que o pai quer pro filho, gente, é isso. Você vai ser médica, minha filha. Ou então vou abrir um escritóriozinho, o que você quer fazer aqui? E não falar assim. Porque, na verdade, assim, eu acho que ainda mais ele, que já passou, né, por muita coisa... fala, pra que isso? Mas pra quê? Pra quê? E como ele falava comigo lá no Serra, né? No Serra Garden, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele fala assim, pra que você vai se meter com isso? Não há necessidade nenhuma. Tem as coisas pra você tocar, já tem um monte de problema pra resolver. Pra que arranjar isso? Vai botar um monte de gente lá, a galera vai te perturbar. Mas eu falei, pai, são outras questões que a gente vai falar mais na frente. E aí ele comprou a ideia, né? Então, assim, essa acaba que foi essa só a materialização de um caminho que tem sido construído há muitos anos, né, desde o nosso nascimento. A minha mãe também sempre deixou a gente errar, ela sempre, nunca assim, podou, sabe? Não, você só vai fazer isso. Porque tem pai que assim, você pode fazer o que você quiser, dentro das opções que eu te der, né? Isso. Eu te dou 3 opções, escolhe. Aí você pode, mas meu filho fez o que quis, dentro do que eu... Dentro do que eu disse. Né? Olha, a gente vai ter que ir pro comercial muito rápido. Ó, tá vendo, gente? Esse programa passa assim, rápido. Mas a gente já volta. Já voltamos muito rapidinho, mais um Womancast aqui, e hoje eu tô com ela maravilhosa, Carla Carvalho. Olha, já falamos muitas coisas aqui. Carlinha, eu te perguntei aí da sua infância, você me falou muito assim, da sua mãe, o que eles fizeram. Mas eu quero saber você, Carla, porque como eu te disse, né, tem filhos aí de grandes empresários que não querem nada, ou não dão em nada, ou querem ficar debaixo da aba do pai. Mas você tá fazendo seu nome aqui em Teresópolis, né? A sua história independente hoje, né, do seu pai. A Carla é uma mulher muito respeitada.
Eu quero saber o que te fez olhar e de repente pensar assim, cara, eu quero ser essa mulher. O que você foi vendo ao longo desses anos, a tua decisão de fazer direito e de pensar, cara, eu vou ser essa mulher. Sabe o que eu acho que mudou tudo? Quando eu fui mãe. É mesmo? É, viu? Você me surpreendeu com a pergunta, eu te surpreendi com a resposta. Eu acho que foi quando eu fui mãe. Eu acho que quando você... Eu falo isso, né? Até tem um postzinho no meu Instagram que eu falo isso. Quando você tem um filho, você quer ser muito bom para que ele seja muito bom também. E aí, nesse processo, você acaba se tornando bom de verdade, porque você se força para ser melhor e você acaba se tornando melhor. Mas com a chegada da Isa, eu vi que eu precisava me organizar mais, assim, no sentido de... Porque antes não tinha... Era qualquer hora, né? Qualquer hora eu tô disponível. E aí, com a chegada da Isa, eu falei assim, cara, eu quero algo previsível, eu quero início, meio e fim, sabe? E eu acho que... E meu marido constrói também, né? Meu marido é construtor, ele tem um construtor em Petrópolis. Não é ele que está fazendo serra, mas essa vivência da construção me afeiçoou muito essa coisa do início, meio e fim, início, meio e fim. Então, e também com a questão que eu já entendia, né, de como funcionava, eu falei assim, poxa, isso é uma coisa legal. Mas eu nunca fui uma pessoa que eu... porque parece que é mentira quando a gente fala, mas não é pelo dinheiro. Você tá entendendo? Porque, modesta parte, a condição que eu tenho hoje, de vida, eu teria mesmo sem arranjar problema pra mim. Entendeu? Era só não fazer besteira com o que meu pai vai deixar. Eu ia seguir o fluxo da vida. Ia ficar lá, acordava tarde, ia na academia, não fazia nada, entendeu? Não precisava, assim, correr grandes riscos, assim. Mas eu acho que com a chegada da Isa, em querer ser alguém melhor, em querer deixar algo para ela, em querer trazer a posição dela pro mundo, porque o trabalho te traz, né? Traz a sua posição no mundo, assim. O que eu faço para a vida de outra pessoa, assim? Eu não tô falando só de trabalho remunerado, não tô falando de um trabalho voluntário, qualquer tipo de trabalho, assim, trabalho doméstico, qual é a minha posição no mundo? Então, peraí. Eu sou filha do meu pai, ok. Eu tenho isso aqui para cuidar, ok. Eu tenho uma filha que eu preciso organizar mais a minha agenda, ok. Não quero ficar nessa burocratização do direito, quero tomar conta do que é meu. Isso era uma coisa que eu também já estava me incomodando antes, então eu quero algo que realmente é meu, que eu posso falar assim, não, eu tenho gerência total sobre isso, porque quando você trabalha para os outros, você acaba tendo um monte de patrão, né? É verdade. Quem prestador de serviço tem um monte de patrão. E aí eu falei assim, bom, então eu quero essa autonomia integral para mim, vou para esse ramo. Então foi algo pensado mais ou menos nisso. Mas assim, de infância, de construção, eu não me projetei aonde eu estou hoje. Não foi algo pensado. Foi muito direcionado pós o nascimento da Isa. E também até para eu acho que até também para uma questão ali do meu dia a dia de família, assim, né? Com o Gabriel, ficava mais fácil da gente gerenciar as nossas agendas, né? Porque ele trabalha em Petrópolis e tal. Mas foi muito isso, assim. E qual foi o primeiro maior desafio, assim, quando você começou a tomar a frente das coisas, de ter que resolver no lugar do seu pai? A coisa mais difícil é você ser mulher e só lidar com homem, né? Acho que os homens te respeitarem, né, na tua posição, né? Isso. É claro que, assim, por exemplo, várias propostas, já aconteceu várias vezes assim, quando eu advogava, aí ia fazer uma audiência, aí o advogado da outra parte falava assim, não, porque olha só, se você forçar um acordo lá, a gente pode dividir o honorário do acordo. E eu tenho que falar, não, amigo, mas eu sou filha do Carlinhos, eu não vou fazer isso, entendeu? Há pouco tempo atrás, meu pai estava vendo um imóvel também. Aí ele, né, pediu para eu negociar com a proprietária, isso há pouquíssimo tempo. E aí eu falei, olha, eu tô entrando em contato, porque, né, eu consegui o seu contato direto, não estou procurando nenhum corretor, então eu gostaria, né, de ver, porque aí a gente não precisa pagar a comissão do corretor, já que ele
já que eu não contactei diretamente para ele e tal. E aí a moça falou assim, na verdade eu não tinha me identificado como filha do meu pai, eu tinha me identificado como advogada de um investidor. E aí ela falou assim, mas por que você não dá uma forçada a mais pro preço? E aí a gente divide a comissão. Entendeu? Você fala, caraca. Toda hora querendo te corromper. Toda hora querendo corromper. E assim, muito disso, né? É aquilo, agora não tanto. Eu acho que também quando você atinge uma certa idade, acho que assim, quando você faz 30 anos, as pessoas já começam a te ver de uma maneira diferente também. Depois que você tem filho, você já tem uma aparência de uma pessoa que já está mais velha, as pessoas respeitam mais. Mas antes, assim, cara, a pessoa meio que não... o que você fala não tem valor. Não adianta ela falar, tem que ir nele. E aí é o que eu falei, né? Tem muito a figura do meu pai que me deu esse respaldo, que ele não, ela pode ir com ela porque é ela que vai resolver. Mas assim, tem que ter coragem. Né? A vida é de pra ser mulher, né? A gente já nasce com coragem. A verdade é essa. Você tem. Não é o mesmo caminho, não são as mesmas... Não são as mesmas oportunidades. Não mesmo. Não são as mesmas facilidades. Porque o cara, você tá ali negociando com o cara. Sei lá, vamos criar uma compra e venda de um imóvel. Ok. Você é a mulher, você tá ali tratando com o cara, você tem, claro, dentro daquela negociação, dentro daquela narrativa, você tem momentos de descontração, que você fala, que você, né, fala de uma maneira mais informal, mas é diferente quando é um outro cara, assim, quando é homem com homem. Porque eu acho que ele já tem essa coisa tem mais de liberdade. Mulher, não, até de repente levar na maciota, ou achar que você não entende. Que eu não entendo, isso. Entendeu? Isso. É diferente o diálogo. Eu tenho passado isso às vezes. Eu vou te falar que lá em casa, o Dinho, ele é mais retraído pra cuidar das coisas. E eu acabo tomando muito à frente. E eu tenho tentado passar isso pra Flávio. Sabe? Como o Dinho, mas é da criação dele. É muito da criação. Você tava falando aí de autonomia. Cara, o Dinho tem muito isso, assim, de não ter essa coisa de, vou na frente, sabe? E acaba que eu tomo frente e vou fazendo, mas isso também me incomoda. Então, hoje, né, no salão, nos negócios e tudo mais, eu tento botar Flávio. Não porque eu não queira lidar, mas é tanta coisa que eu já tenho que fazer. Sim. Mas hoje eu vejo que tem dias que eu quebro cabeça. Você fala uma coisa, eu falo, pô, cara, não entendo, nunca fiz isso, nunca lidei com essa situação. Hoje mesmo no banco eu tava pro gerente. Falei, querido, não sei. Ele me perguntava, não sei, eu nunca lidei com isso, eu nunca, entendeu? Porque mas, novo. Assim, a nossa versatilidade como mulher e como a gente vai escorregando é uma coisa que eles também não conseguem fazer. Não, é verdade. Você tá entendendo? Porque você cara, a real é que a gente é diferenciada. É diferenciada. Porque a gente consegue tratar lá, mas tratar lá embaixo também. Muitas, né, dentro desse meu meio, você muitas vezes precisa falar lá com um grandão, mas você precisa ali na retaguarda, no dia a dia, tratar com a galera que fica na retaguarda ali, que fica na administração, uma secretária, uma administradora, uma contadora, que geralmente, né, e aí aquilo sem preconceito, mas é algo normal, que geralmente esses cargos mais burocráticos, até porque necessita de um trabalho mais detalhista, mais de organização, você acaba tratando com mais mulheres. E a gente também tem essa sensibilidade de migrar muito rápido para esse outro pessoal, né? E aí de ter uma conversa de sensibilidade, porque tem um filho, porque tem também, porque a gente também gerencia a casa, porque a gente também gerencia o casamento. Exatamente. Então essa versatilidade também ela é muito boa. E pra gente, eu acho que favorece, né? Pra nós mulheres. Muito, né? Exatamente. Eu sempre falo que nós somos especiais, tanto, né? Por isso, Deus escolheu as mulheres pra parir, com certeza. Gente? A gente já nasceu diferente. E eu acho que quando você vai, né, e aí, nesse jogo de pessoas e tudo mais, quando você começa a achar esse ponto de equilíbrio, que você não pode ser rígido demais, senão você fica aquela ranzinza, que ninguém... que o telefone toca, tá o teu nome, ninguém quer atender. Não, que vai lá, com ela não tem jeito. Nossa, conversa, você sai do ranzinza, pra também não ser a menininha que é frágil e tudo mais.
eu acho que a gente traz uma certa clareza e leveza para as negociações, que isso também é favorável. Você não traz rodeios, né? É isso. Muitas vezes o cara também, o homem, de um modo geral, ele meio que não é tão metódico, não é tão... Mas ele também não é tão claro, às vezes, Mas ele também né? não é tão claro. Ele tenta te comer ali pelas beiradas, saber um pouco, aquela malícia. O cara fala, não, peraí, eu vou deixar essa porta aqui meio que semi-aberta, porque aí eu posso ganhar lá na frente. E com a gente não tem muito isso. Né? Não, geralmente a gente é mais honesto, já é mais claro. Então, assim, eu acho que isso é algo muito favorável. E por isso que as mulheres estão ficando e saber aí se na posicionar, frente. sabe? Da mesma medida que a gente fala sim, fala não. Falar não. Com a mesma leveza que a gente fala o sim, falar o não, explicar e, enfim, eu acho que, é claro, isso é algo que você vai ganhando com o trato, com a maturidade, que vai construindo, mas que essa... Eu acho que esse é o nosso grande diferencial, saber permear, saber escorregar, ir lá e cá, e com muita naturalidade, né? Que a gente faz isso com muita naturalidade. Muito. E eu acho que se as mulheres tivessem a plena certeza do nosso potencial. Exatamente. Elas sofreriam menos, tá? E assim, uma outra, né, te interrompendo. Olha, eu ouso dizer que talvez, assim, os problemas reais, assim, eles são resolvidos por nós. Geralmente. Sim, pelo menos dentro do que eu caminho. Cara, geralmente é a gente que tá ali por trás do pano fazendo o negócio nos bastidores, né? A luz, o start, tudo bem. Isso, é a gente que tá dando aquele amparo ali. Então, assim, eu já me encontrei muitas vezes assim, nessa situação de tratar com o cara ali, né, com os homens, mas ali nos bastidores, quem faz o negócio acontecer gerar as mulheres, assim. É verdade. E eu acho que a gente traz, e eles também, acho que eles também estão... Teresópolis é uma cidade muito patriarcal, né? Você vê que as grandes empresas, os grandes negócios são formados por, claro, grandes homens. Nós estamos entrando agora, né, uma nova leva, assim. Né? Mas tem grandes mulheres que estão começando a continuidade dessa história. Estamos começando a tomar nosso lugar aqui. Eu digo por Teresópolis, né? Que são as mulheres que você traz aqui pro Womancast. Muitas mulheres. Glória a Deus. Olha, a gente vai pro comercial muito rápido e a gente já volta. É o nosso último bloco. Já voltamos muito rapidinho, esse é o nosso último bloco, mas a gente tá aqui num bate-papo super, super especial com a Carla Carvalho. E agora a gente vai falar de um projeto, gente, olha, muito maravilhoso. Eu quero saber, Carlinha, como é que foi o sonho do Serra Garden? Eu quero saber como que surgiu o Serra Garden, como que foi isso na tua vida, que tá sendo um sonho incrível, né? Tá aí, essa é a materialização ali de tudo, né? Que a gente falou até aqui agora, né? Então, ali são 4 imóveis e aí ali não faz parte do Grupo Green, né? Porque ali não é do meu tio também, então é um projeto realmente que é só do meu pai. Mas aquelas casas ficaram paradas anos, né? Muitos anos, E como surgiu assim? Ele comprou uma e depois comprou outra, depois comprou outra, porque ali são 4 imóveis no total. E aí a nossa ideia sempre era, depois, um dia, alugar para alguém. E alguém fazer alguma coisa ali. Então, individuais, as casas, né? E aí a pessoa ia escolher. Na verdade, assim, a gente já tinha recebido algumas propostas e tudo mais. Tipo, vou alugar 2 terrenos e vou fazer uma coisa, ou vou arranjar alguém para alugar tudo. A ideia ali não era construir nada. Mas, dali eu participei, acho que de 4, 3 das negociações. E sempre foi um desejo, assim, do meu coração, né? A minha irmã também, ela fica mais à frente das lojas, mas ela também tá auxiliando ali no Serra. Mas, assim, foi uma coisa que a gente convenceu ali, meu pai, e aí acabou que eu fiquei incumbida mais desse projeto.
mas a gente tinha uma certeza muito grande, né? E aí eu acho que é uma coisa meio divina, né? Você tem uma certeza no seu coração, você fala assim, cara, aqui vai dar certo. Ah, por quê? Depois você vai ver o porquê, né? Mas primeiro você fala assim, vai dar certo. E aí a gente fez o projeto com a Mari Moraes, né, arquiteta aqui da cidade, para levar para ele. Pro teu pai? É. Teu pai nem sabia? Não. Vamos lá na Mari, que a Mari já é nossa arquiteta assim, de confiança, né? Vamos lá na Mari, ela vai fazer um estudo. E aí ela fez e a gente levou para ele. E aí o Renato, que é do Burrata, que tá abrindo a cervejaria Rabugento, também foi muito importante pra gente nesse início, porque ele já ia alugar um imóvel lá. Ele já ia alugar? Ele ia alugar. E aí, na época, o Renato ia alugar e aí a gente falou, mas a gente tem muito interesse de construir algo aqui do lado também. Só que assim, quando você fala, eu acho que eu vou construir, a pessoa já entende, vai construir, né? Então, assim, dentro desse cenário, a gente falou, olha, e aí, pai, o Renato tá aqui, ele quer, mas para ele é muito bom também que tenha o empreendimento, porque ali no alto, e aí a gente está falando para uma população de Teresópolis que as pessoas vão entender o que eu estou falando, aquela reta especificamente, ela ficou uma reta que é entre o Hospital São José, digamos, e a antiga delegacia, era um caminho, era só um caminho, né? Era só um caminho, era só uma ligação. Assim como aonde é o Green Fruit hoje, antigamente era só uma ligação, né? Para um bairro residencial que é Taumaturgo. E aí a gente viu esse potencial ali, naquele mês especificamente, porque ele está numa reta, né? Tem um sinal que já tem, então já tem uma desaceleração. Quando você vem de carro, já tem uma desaceleração. A gente tem a frente grande, porque os 3 imóveis ali da frente já eram nossos, o de trás também. Então, assim, cara, vai dar certo, né? Isso aí. Cara, vai dar certo, isso aqui dá certo. E aí a gente começou, o que vai ter aqui? O que podia ter? Mas teu pai aceitou de cara? Não, 2 anos pra acertar. Isso tudo? 2 anos. 2 anos, 10 da minha filha. O que a gente vai ter aqui? Aí sentou lá, eu, Fernando e Mari, o que vai ter aqui? Aí a gente pensa assim, o que vai ter? Se tiver só restaurante, que é o que o pessoal pensa de início, não vai dar certo. Porque o cara só vai lá para comer, tem que ter serviço, tem que ter algo para levar a pessoa ir lá, a obrigatoriedade da pessoa ir lá. Na época a gente pensou, se a gente conseguisse um Detran para cá, mas não deu. Se a gente conseguisse um cartório para cá, não deu. Porque o cartório tu tem que ir, não tem jeito, meu amigo. Tem que fazer um registro de imóvel, tem que ir lá, não deu certo. A gente falou assim, bom, então tá, o que pode ser aqui? Cara, salão. A mulher, meu amigo, se a pessoa for boa, ela vai até no, sei lá onde. Ela vai, então salão. Imobiliária, porque na época eu tinha pensado em trazer o meu escritório para lá, porque como eu faço administração dos bens, eu faria uma coisa lá, então eu falei, uma casinha já está aqui reservada para mim. A gente tinha pensado numa clínica médica, porque a clínica daria uma coisa de levar gente, né, tal. O restaurante do Renato, que é o Rabugento, já teria. A gente pensou na Casa do Meio de fazer um bistrô. E a gente pensou de fazer uma loja de decoração também, porque a gente tem assim, a loja de decoração sempre tem mercado, porque você vai num casamento, você tem que comprar um presente. Você vai visitar a casa de um amigo, você compra um presente. Você vai fazer uma reforma de uma casa, você tem coisa... Então a loja de decoração é algo versátil. E que mais? E um mercadinho na época. A gente falou assim, cara, tá faltando em Taumaturgo, e a gente conversou com muitas pessoas, um mercado de abastecimento. Porque quem morava em Taumaturgo, uma das dores ou eu me abasteço pelas lojas de conveniência dos postos, que são ótimas, você vê que perto de loja de conveniência são 2 lojas muito boas, ou Oliveirão no Alto, ou Green Fruit ali. E também o Recanto, né, que eles foram felizes naquela mercearia que eles fizeram. Falei, vamos trazer algo para aqui também. E aí foi quase tudo consolidado, né? Porque a gente conseguiu uma imobiliária, que não fui eu, mas foi a Domo, que é da cidade. A gente tem o Joel Barbeiro, que é da cidade. Temos a Action, que ela hoje é a 2ª filial dela, já tem a filial atrás do Bob's, que é do Maurinei, e agora é ali no Alto. Tem a Carlinha, que tá com mega de um salão lá. Tem
o Renato do Rabugentos. Tem, agora eu esqueci o nome, mas é uma casa de carne que quem tá fazendo... Touro. Touro, isso. Já sei, Touro, tá vendo? que é o Léo Peloja, o Ebenezer e o Elon, né? São 3 sócios também aqui da cidade. Tem a Kelly, que é da loja de decoração, que ela é da Mil Doces. Ela tem, acho que é Briton, o nome da loja dela, que tem um manual. Também é uma pessoa fantástica. Tem uma loja de salada, que é o Rúcula, que também quem tá à frente é o Renato e com 2 outros sócios. E tem um Green Pet, que a gente vai fazer um Green Pet lá. Então esse é o grupo que formou. E é interessante porque, assim, o empreendimento, claro, na inauguração, né? Espero que todos estejam lá. Todos estejam lá. São negócios individuais, assim, na construção, né? São espaços grandes. Tem um estacionamento amplo, que é uma dor ali no alto, porque Isso vai ser tudo, né? O estacionamento é uma coisa bem importante. Ele tem entrada por trás da Lipe de Miranda e tem entrada pela frente, né? A saída é por trás, obrigatoriamente, mas a entrada pode ser por trás ou pela frente. E são... eu brinco... E que não se sintam ofendidos quem esteja iniciando um novo negócio, porque todo negócio tem que ter um início, mas lá não tem curioso, né? Não tem alguém que fala assim, putz, tô com dinheiro sobrando, vou abrir um negócio. Não. Todo mundo que está abrindo é perito no negócio. Todo mundo que está lá sabe do que está fazendo. Renato, preciso falar. Você não precisa falar. Kelly também não. Green Pet, a Demilson tá na frente, não. Alexandre Quero, fantástico. Joel, o cara da barbearia. Maurinei, também o cara, sabe tudo, tá com uma academia que você... Eu não sei, eu não conheço nada igual. Léo, com toda a experiência do vagão. Um cara também, né... visionário também, né? Ebenezer e Elon também não são do ramo da culinária, mas... são pessoas de negócio. Demais. Então, assim, é uma aliança. E aí, eu volto lá atrás para falar do meu pai, que é ver todo mundo ganhando junto. A ideia do empreendimento nasceu, não foi assim, peraí, eu vou investir tanto e vou ganhar tanto de aluguel. Claro que ninguém está trabalhando de brincadeira. É verdade. Mas é trazer um lugar. E é um lugar para que as pessoas possam ir agradável, que tem estacionamento, que tenha, que valorize a região imobiliária, que traga um novo centro para Teresópolis. Que está precisando, inclusive. Em Alto, eu falo que hoje, eu lá no Woman Concept, eu não dependo do turista e graças a Deus por isso, porque a gente sabe que há uma dificuldade ali por conta da obra da feira. Claro. Então, assim, graças a Deus eu não dependo. Meu cliente hoje é um cliente da cidade. Mas o Serra Garden, ele vai ser um atrativo. Não só para a cidade, mas para quem vem de fora. Isso gera emprego, isso gera dinheiro circulando na nossa cidade. Lógico. Você sabe que uma das coisas que, né, quando você está ali naquele processo, né, e aí quem faz negócio, quem tem negócio, entende, que você está ali na tua casa pensando... Putz, por que eu tô fazendo isso? Como é que vai ser? O que vai ser? O que tá me movendo, né? Que é a pergunta que você me faz. Eu falava assim, gente, às vezes eu saía com a minha filha daqui pra ir lá em Itaipava, no parque de Itaipava, naquele parque de exposição, porque lá é um ambiente agradável, só pra levar ela, pra passar assim, pra respirar um ar, sabe? É porque como ainda não tá aberto, as pessoas ainda não tem foram noção, lá. né? Mas lá é grande, é um espaço enorme. E assim, a gente tá investindo bastante em jardim, né? Vai ficar lindo Vai demais. ficar lindo, né? Então, assim, um ambiente bem acolhedor. Vai ser um lugar onde que as pessoas vão querer muito frequentar. Vão querer ir, exatamente. Vão querer estar, né? Eu lembro que eu levava minha filha às vezes no shopping lá no Rio, só pra ficar vendo a raia no laguinho, que eu ganhava meia horinha de paz. E aí... Não é, sabe? Você fala assim, deixa essa criança aqui, olhando peixe, meia hora que eu tô respirando. Aí, cara, vou ter uma fonte, tem que ter uma fonte lá, pra botar um peixinho lá. Isso aí, e atrai criança, atrai. Porque é onde é um ambiente gostoso, bem arborizado, calmo, com segurança, com tranquilidade, que você pode estacionar seu carro, que você possa consumir lá em todos os negócios, né? E aí
esse estudo do negócio, ele é importante porque é aquilo, não é só pelo dinheiro. Já teve gente lá de me procurar, eu já te falei isso, da pessoa falar assim, eu queria abrir aqui uma franquia. Uma franquia não, a pessoa queria abrir, sabe por quê? Era esse negócio de bolsa usada. Uhum. Só que não casava com o empreendimento. Porque não casa, não dá match. Tipo um enjoei.com. É tipo um enjoei, porque não dá match ali. É legal a ideia? Super. É louvável? Super, mas não pra ali. Porque a ideia, nossa, quando a gente pensou, era assim, a pessoa vai entrar, aí vai na academia, aí depois ela já vai fazer a unha, aí o marido vai cortar o cabelo, aí já vai estar a hora de almoçar, aí ela compra um negocinho pra casa, Isso aí. compra uma ração pro cachorro, passa pela domo, vê um imóvel pra ela comprar e vai embora. É isso aí. Né? Assim, então a ideia era que a pessoa, um carro parasse e fosse possível, claro, né? Eu tô criando uma situação, né, hipotética, mas que a pessoa conseguisse consumir em todos os ambientes, assim, né? E vai ser, né? Sim, claro, essa é a questão. E, né, para finalizar, também para que perpetuasse o nome do meu pai, porque é Serra Garden. E meu pai é conhecido como Carlinhos da Serra. E aí o Serra, ele não é sobrenome dele, né? É um nome fantasia que há anos atrás ele tinha uma sociedade, eu acho que com outro Carlinhos, e aí para identificar eles botaram na Serra, porque ele nasceu na Serra. E aí eu falei assim, né, a gente, né, meu irmão, vamos trazer o Serra. Então assim, caraca, tudo a ver. É uma história. Serra Garden, um negócio ali, vai consolidar o nome dele. Quem é que teve essa ideia disso aqui? Né? O do Carlinhos da Serra, porque não adianta, ninguém conhece, a gente conhece ele. Já conhece, já conhece esquece. agora. Mas então, assim, essa foi a questão toda. Esse foi o intuito de juntar gente, de criar um point para a cidade, de trazer uma valorização para a região, de crescer nossa cidade, porque isso aqui é a nossa terra, eu não vou sair daqui nunca. E muita gente quer vir morar aqui. E lá a gente vê que Teresópolis tem um potencial realmente. A gente precisa das pessoas certas. E o negócio pegou tanto lá que a gente já tá com o projeto do Serra Center, que é lá em Vargem Grande. E a gente também tá com outro projeto de Serra Mall em Albuquerque. Então a gente aí, assim, né, estamos na fase ainda de projeto e tudo mais, mas já estamos com duas coisas engatilhadas, porque pegou, assim. Eu tava vindo aqui pra cá, pessoal, e aí, tem loja pra alugar? Tem loja pra alugar? Não tem, gente, acabou, tá? Só tem lá pra ir. Vão e desfrutem, porque vai ser lindo. Isso, Carlinha, quero te agradecer muito, foi muito bom, fiquei muito feliz que você veio, né? Quando Fernanda falou que você ia vir, eu fiquei assim, eu falei, não vai querer ir, mas caraca. Lógico, você pra sabe você o quanto tudo. eu te admiro. Eu sei, eu não posso ficar falando, não, senão eu que vou chorar aqui, né? O quanto ela é especial, ela sabe. O quanto ela é importante na minha vida, gente, porque se existe uma pessoa que me valida, essa mulher. Lógico. Se existe uma pessoa que acredita em mim, essa mulher, e ela não sabe, assim, o quanto Deus usou a vida dela pra mim, desde que não existia nenhum Woman Concept, quando ele ainda era um projeto Woman Concept, Deus usou a vida dela. Então, obrigada. assim, Eu obrigada, me tá? sinto honrada, pode ter certeza. Que bom, Tá? amo você, tá? Tamo junto até o fim. Obrigada, gente, Obrigada, gente. Até o próximo Womancast, espero vocês aqui de novo.